Boa noite. Eu quero compartilhar uma revelação que eu tive há uns tempos atrás a respeito de um utensílio que Moisés mandou fazer. Deus deu ordem a Moisés de fazer um tabernáculo e ensinou para ele todas as coisas que ele devia fazer e ainda disse a ele que cada obra que ele fazia, de madeira ou de ouro ou de outro material, ele tinha uma pessoa ali específica que ele próprio criou, suscitou, para que ele tivesse a habilidade de fazer determinados tipos de trabalho. E Moisés, então, foi fazendo os trabalhos como o propiciatório, o altar, tudo do tabernáculo. Ele criou o tabernáculo, né, que correspondia aos átrios, o santo lugar e o santo dos santos, né? Então, Moisés foi mandando fazer, né, a Arca da Aliança, que foi feita de ouro, né, e todos os outros materiais que ele usava, que Deus mandava que ele procurasse e fizesse. Então, Moisés resolveu e chamou o melhor artífice que tinha para fazer o candelabro. Esse candelabro, ele tem o nome de menorá em hebraico. E os judeus usam isso muito, em todos os lugares, é um símbolo deles, e também muitas igrejas têm usado isso como símbolo também, né, de Deus. E muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem muita coisa a respeito desse candelabro, né? Eu ganhei uma vez um bottom da mãe da Tatel, da pastora Tatel, a Estel, e ela me deu um botãozinho do menorá, desse candelabro. E eu coloquei esse candelabro na minha lapela. E um dia quebrou a haste e ela ficava caindo. Eu não entendia porque a pressão do bottom ela tem sobre o pininho e não sobre o objeto. Só que o objeto estava sempre caindo. E eu falava assim, isso não fica bonito caído assim, né? Então, eu percebi que Deus estava querendo falar algo comigo. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer a respeito do candelabro para mim? E Deus começou a falar sobre esse objeto, né, que ele era para ser colocado, né, em cima de uma mesa que ficava na entrada do santo lugar, santo dos santos lugares. Ela estava no santo lugar e abria a luz, iluminava o santo dos santos lugares. O santo dos santos lugares era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Esse sumo sacerdote, ele tinha, sabe, a condição, ele tinha, assim, a única pessoa que podia entrar dentro desse lugar, desse véu, passar desse véu pesado e entrar dentro do santo lugar onde estava a Arca da Aliança. E eles punham geralmente uma espécie de um cordão, de uma corda, para que se o sacerdote morresse lá dentro, eles tiravam, porque a ira de Deus podia cair sobre a pessoa caso ela não entrasse da forma direita. Ele tinha que primeiro colocar o sangue do cordeiro para depois entrar. E assim a ira de Deus não caía sobre ele. Tudo isso se refere a Jesus Cristo. Mas nós, aqui nessa hora, eu não vou me ater a isso, não. Mas tudo isso quer dizer que Jesus era esse cordeiro, né? Mas naquela época, Deus estava simplesmente mostrando àquele povo a questão do sangue do cordeiro, né? E eles ainda não tiveram essa revelação, a maioria não teve, né? Muitos convertem, mas a maioria não teve. E esse candelabro, ele foi mandado por Deus para que Moisés fosse até um artífice e fizesse da melhor forma possível, com ouro maciço batido. E ele não podia ter emenda, não. Então tinha que ser obra de um grande artesão, porque não tinha uma coisa errada. E eram assim, sabe, eram uns galhos fininhos que sobem com flores
nas beiradas e chega em cima, uma flor abre para várias canoplas de tipo copos, onde se colocava o azeite e acendia para que iluminasse a região. Então o candelabro servia para isso, como até hoje os candelabros servem para isso. Só que esse candelabro, ele era diferenciado, porque ele não podia ter uma emenda. Quer dizer, ele tinha que ser íntegro, entendeu? A integridade era algo importante, não podia ser nada remendado. E era esse o problema ali. Então Deus mandou que esse artífice fizesse e que colocasse aquele candelabro na mesa lá. E aí as pessoas entravam e passavam por aquela luz, né? E depois que Moisés fez tudo isso, quando chegou o profeta Isaías, que veio 700 anos antes de Jesus, ele profetizou 700 anos antes de Jesus, inclusive a morte de Jesus, a paixão de Jesus em Isaías 53. Mas aqui, Jesus um dia abriu a Bíblia não, desculpa, o Torá, e quando ele foi ler as Sagradas Escrituras, estava escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Jesus fechou e disse: hoje se cumpriu essa escritura. E os judeus ficaram bravos ali, porque ele está querendo dizer que ele é o quê? Que vai repousar sobre ele esse espírito? Que ele é o renovo? Que ele é o Messias? E ficaram bravos, porque o Messias para ele ia nascer do tronco de Davi, ele devia ser rei, importante, né, grande. E esse Jesus era simples, um simples homem, que ele chamava até de Nazaré, para diminuí-lo, dizia que vinha de Nazaré. Algo bom pode surgir de Nazaré. Só que Jesus, ele mostrou exatamente o que queria dizer isso aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É exatamente a parte central. O Espírito do Senhor é aquela parte central do castiçal. E aí ele vai dizendo: o Espírito de sabedoria, de um lado, o Espírito de inteligência, de outro. Porque um completa o outro. A sabedoria completa a inteligência completa a sabedoria. Depois, o espírito de conselho e de fortaleza. Quem pode aconselhar se não tiver fortalecido por dentro, para não cair na mesma coisa que está dando conselho de fazer, da pessoa fazer ou deixar de fazer? Depois, o espírito de conhecimento e de temor de Deus. Aí abre, né, aquele menorá. O menorá, ele era feito com imitação de uma planta que se chamava amendoeira e que em hebraico é shoked, ou seja, ela quer dizer a mesma palavra, o mesmo significado que shoked quer dizer: eu velo para que a minha palavra se cumpra. A mesma coisa. Então, essa amendoeira é que dava aquela ideia de flor, sabe? De flor. Então, havia um pé, né? Um pezinho para segurar, e depois aquelas canoplas, e depois 2 ramos de oliveira que subiam até lá em cima. Tudo em ouro, sem um remendo. Aí, depois disso, Jesus, quando falou isso, ele vai no final da vida dele dizer aos seus discípulos o seguinte: eis que eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador. Por isso que eu tenho que ir, não se entristeçam, porque senão não posso mandar o Consolador até vocês. Então,
Jesus mostrou para eles que haveria de ter que ir para que o Espírito Santo que estava nele via até a terra e consolar, e não só ser luz, mas também consolar. Aí, depois disso, ele diz assim: e recebereis poder ao enviar sobre vós o Espírito Santo. Jesus disse isso a eles, quando ele estava para subir, quando ele estava para ascender ao céu. E exatamente o que aconteceu. Veio aquele fogo, com línguas de fogo, e os batizou com o Espírito Santo. Com o quê? Com esse mesmo menorá. Cada um recebeu um menorá interior. E esse menorá que estava sobre os discípulos, e dava para que eles tivessem todo o poder, porque naquele mesmo momento eles perderam o medo, perderam o temor, né? Começaram a pregar, igual eu falo até, porque eu não tenho medo de falar a respeito da palavra de Deus. E aí, Jesus foi, mas os apóstolos fizeram coisas maravilhosas. E até hoje, todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus de poder, a esse Espírito Consolador e que tem poder e que te dá poder, faz as mesmas coisas que o Senhor faz. Então, além dele consolar nas suas dificuldades, porque quando Moisés fez aquele menorá, Deus foi trabalhando. Por isso que ele quis dizer que era de uma árvore chamada choquede, ou a amendoeira. Porque a amendoeira custa dar o fruto. Sabe por quê? Porque ela vai trabalhando sobre o fruto. Primeiro dá a flor, depois dá o fruto. Então, ele quis dizer que ia passar um tempo até chegar à plenitude dos tempos com Jesus. E que Jesus era essa pessoa que está falando aqui. E que quando ele fechou o livro, ninguém aceitou. Acontece que esse Jesus passou para os apóstolos e passou para cada um de nós que recebe o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que a gente ganha o batismo com o Espírito Santo, a gente é selado, a gente começa a ter poder, a gente começa a não ter medo, a gente começa a curar enfermo, a falar da palavra, a dizer que Jesus é poderoso, porque a gente sente na alma, no espírito, o poder que está de Deus que está em nós. E é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, nessa madrugada. São 5 horas da manhã. E eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus, ele veio e trouxe para nós o que há de melhor. Ele carregou, levou para si o pecado do homem, todos os nossos pecados, e deixou para nós o poder, a autoridade. Porque todo aquele que está alicerçado, todo ramo que está alicerçado na árvore, sabe? Ele tem a mesma seiva, ou seja, o mesmo DNA de Deus. O mesmo DNA de Deus. E você pode ter esse DNA de Deus. E você pode ter poder para curar enfermos, para fazer coisas maravilhosas. Através da sua mão, através da sua boca. Falar do amor de Deus. Eu quero hoje te incentivar, te encorajar a buscar esse poder para a sua vida. Você vai ver que vida maravilhosa, que diferença que faz da vida que nós temos no mundo aí. Ah, nós cremos em Jesus, mas não fica firmado, poderoso, como nosso Deus quer que a gente fique. Amém? Então toma posse hoje e peça ao Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Por isso chama-se Pentecoste. Demora 50 dias para o Senhor trabalhar em nós e a gente receber o batismo com o Espírito Santo. Aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador e você verá a glória de Deus, o Espírito de Deus vir sobre a sua vida. Amém? Recebe.